Política, com Eliane Cantanhede. E nós começamos falando aqui de uma pesquisa importante que a própria Eliane Cantanhede publicou aqui no Estadão sobre o conservadorismo do brasileiro. Será que vão ter que falar de bruxas e de fogueiras, como diz o título, né, Eliane? Bom dia. Bom dia, Raíssen. Bom dia, ouvintes. Está tendo um movimento muito curioso no Brasil, e isso é muito em função, eu acho, né, que é dessa debacle da esquerda e do PT. Né? Quando você teve a descoberta do mensalão, depois do petrolão, depois dos envolvimentos do Lula, etc., houve o seguinte: a esquerda ficou perplexa, meio parada, né, meio sem saber para onde ir, né, defendendo coisas inclusive indefensáveis, e os conservadores saíram do casulo, né? Veio todo mundo muito para frente, para a luta, né? E isso inclusive nas redes sociais. E agora você tem movimentos, porque aí as coisas se confundem, né? O movimento que você vê na política tem reflexos na economia, e aí tem reflexos também no comportamento das pessoas. E essa pesquisa que eu publiquei é uma pesquisa do movimento Ágora, ou Agora, que é em parceria com o Instituto Ideia Big Data. Foi uma pesquisa feita face a face com 3.000 brasileiros e brasileiras de 38 cidades de todas as regiões. Foi agora, acabou a pesquisa de campo em 6 de novembro. Né? Eu achei interessante porque neste momento de crescimento da candidatura do Jair Bolsonaro, ele já está em segundo nas pesquisas, a grande maioria dos entrevistados desdenhou essa ideia de salvador da pátria, né? Vamos eleger um salvador da pátria que vai ter uma varinha de condão e resolver tudo. Porque 72,8% dos pesquisados, ou seja, quase 80%, concordaram que não há salvador da pátria nenhum. Não adianta se vender como isso, porque não vai dar certo. Agora, em termos de violência, é que a coisa está muito brava. O brasileiro, a gente vê, né, que toda hora morre gente. Agora, esse fim de semana, já tem 118 policiais mortos no Rio de Janeiro. Se os policiais estão morrendo assim, a rodo, né, criança leva tiro na cabeça na escola, no parquinho, na rua, dentro de casa vendo televisão. Então, as pessoas, os cidadãos estão exaustos com a violência, mas reagem de forma errada. Quer dizer, porque em vez de pensar em como combater a violência na base, né, preventivamente, as pessoas defendem coisas que a gente fica meio assustado. Por exemplo, perguntam na pesquisa se você concorda ou discorda de que bandido bom é bandido morto. Ou seja, assim, um suprassumo do conservadorismo, né? Pensar que bandido bom é bandido morto. E você vê que impressionantes 44,8%, quase metade dos entrevistados disseram sim. É bom, concordamos que bandido bom é bandido morto. 22,2% ficaram em cima do muro e só 31,4%, 32%, vamos dizer assim, discordaram dessa premissa, desse enunciado. Aí a gente vai para a pena de morte. Né? Que as pessoas acham da pena de morte? E foi uma divisão meio a meio. O Brasil não tem pena de morte. Acho que nunca teve, se teve foi lá bem no inicinho, e você tem 47,9% defendendo a pena de morte para crime hediondo e 47,3% contra, mesmo que seja em caso de crime hediondo, ou seja, meio a meio. Né? Isso significa
que, no caso aí do Salvador da Pátria, as pessoas estão bem informadas na política, e estão bem informadas, inclusive, sobre os seus personagens, etc., mas as pessoas estão buscando soluções enviesadas para o excesso de violência. Aí a gente também tem uma pergunta se os direitos humanos devem valer para todos, inclusive para bandido. E aí eu fiquei impressionada porque 62,4% concordam que sim, que direitos humanos valem para todo mundo. Mas 33,8%, ou seja, 40%, 34% acharam que não deve valer para bandido, ou seja, que os bandidos não têm direito aos direitos humanos, como se não fossem mais humanos, né? Então, preocupante. Agora, no caso de casamento, o direito de pessoas do mesmo sexo de se casarem, 65,5% disseram que sim, mas quase 30% disseram que não. Então, 30% da população ainda são contra o casamento homoafetivo. Mas, enfim, e quando a gente vê que justamente quando uma comissão da Câmara tenta voltar a estaca zero no aborto, impediu o aborto até nos 3 casos em que ele é previsto, né? Estupro, anencefalia e risco de morte para a grávida, da ideia Big Data, perguntou sobre se mulheres que fazem aborto devem ser punidas criminalmente. Para 60% não, mas para 31% sim. Então, eu achei muito importante essa pesquisa, porque a gente está vendo uma onda conservadora, assim, sutil e muito capitaneada pelas redes sociais, né? Esse negócio de bandido morto, bandido bom é bandido morto, pena de morte, essas coisas, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente viu que a pesquisadora Judith Butler, que defende a identidade de gênero, ela chegou no Congonhas e foi recebida com agressões, e teve grupos na porta de onde ela faria a palestra dela, queimando o boneco com a cara dela, sabe, como se fosse uma caça às bruxas. Gente, caça às bruxas, não, né, Raíssen? Estamos em outros tempos, né? Outros tempos. Eliane, outro assunto, essa pesquisa está completa aqui na coluna, né, no portal estadão.com.br. Agora, outro assunto para a gente tratar aqui também, essa semana aí no Congresso Nacional, com feriado no meio, fizeram um puxadinho para antes e um puxadinho para depois e não tem trabalho, é isso? Olha, foi engraçado, porque os feriados no Brasil são assim. Quando eles são na terça, você estica de sábado a terça. Quando eles são na quinta, você estica de quinta até domingo, né? É o feriado chamado feriadão. Mas esse feriado específico, a Proclamação da República, é bem numa quarta-feira. E aí, em vez de esticar antes e esticar depois, já que é bem no meio, esticar a semana inteira. Então, é de sábado de uma semana até domingo da outra. É um feriadão de 9 dias e com o Brasil parando, né, um feriadão desse tamanho dá um medão danado na gente. E o exemplo começa de cima, porque o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, liberou todo mundo. Essa semana não tem Câmara, né? Se não tem Câmara, dificilmente também vai ter Senado, pode ter uma coisinha ou outra, né? O Judiciário também dá uma paradinha, não vai ter julgamento, e uma sessão disso, daquilo. E o Palácio do Planalto vai ter 2 solenidades com a presença do presidente para marcar presença. Mas, na verdade, nós estamos tendo não tem aquele carnaval fora de época? Sim. Nós estamos tendo um Natalzão fora de época em Brasília. E talvez seja bom para dar uma parada, para todo mundo pensar um pouco, porque está tudo muito sacolejado. Vamos ver, por exemplo, o que o PSDB faz, porque o PSDB
sem feriado, ele se mata. Eu quero saber agora se eles vão se matar também, tendo esse feriadão de 10 dias aí, 9 dias. Bem, enfim, é tudo parado, mas a política, as brigas, as disputas de 2018 vão continuar. Ninguém trabalha, mas todo mundo continua brigando. É mais ou menos isso. Muito bem. E viva a República e até amanhã, Eliane. Viva a República!